Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Papo de Especialista por BMVet. Hoje estou aqui com o Dr. Daniel Fantini. Doutor é sacanagem, pô. Doutor não, o pessoal vai confundir aí. A gente vai contar um pouquinho da história da BMVet hoje, né? Desde 2017, quando nós iniciamos a nossa história, né? No mercado veterinário, e o Daniel vai nos ajudar. Durante um período, o Daniel treinou a equipe da BMVet, quando a gente não tinha a segunda unidade ainda, estávamos só com a primeira unidade, e também ele conseguiu extrair muita coisa da equipe. Eu estava lembrando agora, cara, só de um episódio, né? Uma das primeiras conversas nossas, você falou assim, cara, eu vou treinar a sua equipe, você vai ver como que vai melhorar, porque veterinário é extremamente técnico. Exatamente. Né? Exatamente. E é difícil colocar na cabeça do veterinário que ele precisa vender também. Isso. Não sei se para todas os... É profissional liberal, né, Bruno? Profissional liberal é assim, cara. O cara formado em veterinária, o personal, o fisioterapeuta, qualquer que seja profissional liberal, ele tem dificuldade mesmo nessa área, mais esses comportamentos mais de empreendedores, vamos dizer assim. E quando a gente fala, cara, você precisa realizar a venda. Na verdade, a gente não pode usar a palavra venda. Isso. Mas fala, não, quando você indica um serviço para o tutor, você tem que falar sobre indicação de serviço para o tutor e não venda de serviço. Porque se colocar venda de serviço, ele não gosta dessa palavra. Eu gosto de usar o seguinte, como eu ajudo o meu cliente a comprar o que ele precisa. Uhum. Essa é a verdade. Então, não estou vendendo nada para você, não vendo nada para você, mas eu ajudo você a comprar. Entende? Sim. É o que você está falando, né? Sim. O que eu indico para ser melhor para o meu cliente? É nesse sentido que eu penso hoje em dia na venda, né? Então a gente conseguiu extrair bastante coisa de lá, né? Conseguiu. A gente extraiu bastante coisa. A gente tinha muita dificuldade com os colaboradores do seguinte, Dani. Os plantonistas chegavam na gente e falavam, Bruno, é difícil, cara. É difícil porque a gente tem muita não aceitação de conduta aqui. Então, se o tutor ele não aceita, ele assina um termo de não aceitação de conduta. É difícil, cara. Não tem como a gente ser bem remunerado aqui nessa região, nesse horário aqui de plantão. Então, eu conseguia realmente uma equipe muito boa durante o período da manhã e durante a noite também a gente conseguia. Depois, eles iam perdendo um pouco. E aí veio nesse ano, acho que talvez ela assista isso e isso é realmente um elogio para ela. Nesse ano veio uma veterinária que fez residência em Rio Preto. Veio ela e mais algumas meninas, todas são muito boas tecnicamente, só que ela tem o diferencial de autoridade. E ela quebrou tudo isso que as outras pessoas reclamavam. Porque realmente ela mostrou que ela conseguia, com a autoridade dela, com o poder de persuasão, falar, cara, seu cachorro precisa. É isso que eu ia falar agora. Provavelmente essa pessoa tem um poder de persuasão e influência grande. Sim. Sabe se comunicar muito bem. Se comunica tem clareza no que está falando. Exato. Se conecta muito com o cliente. Sim, e consegue passar a autoridade é muito importante na nossa área. E consegue passar essa autoridade. Sim. E ela quebrou, cara, todas as estatísticas. Todo mês o maior ticket média dela. Ela tem um dos maiores faturamentos. Ela só não tem o maior faturamento porque quem tem maior faturamento é quem trabalha durante o dia mesmo. Certo. Mas o ticket médio é praticamente todos os meses o maior é dela. Então, assim, eu admirei a forma que ela trabalhou porque ela quebrou uma crença... Ou seja, ela não aceitou a crença do ambiente. Ela refez o ambiente. Não aceitou a crença do ambiente, cara. E isso foi algo que eu era assim quando eu comecei, né? Então... para as pessoas conseguirem entender o como a gente cresceu, como a BMVet cresceu nesse período, né? A gente não tem que pegar de 2017 para 2023, que foram 5 anos. Foi lá em... Eu formei em 2008. E como é que foi? Eu formei em 2008. eu entrei em 2002 na faculdade, cara. E aí tem gente que... que eu entrei também. Em 2005 eu formei. Eu formei em 2008. Entrei em 2003, na verdade. 2003. E tem estagiário que nasceu em 2002, 2000. Eu falei, cara, agora tá ficando velho. 25 anos não é fácil porque ninguém tem, não. E, na verdade, o início não foi em 2017. A BMVet começou em 2017. E eu falo que até a BMVet em 2017 ainda era Bruno mesmo. Era Bruno Marostic em 2017. Só que, na verdade, a gente começou Eu comecei em 2008... Formei e já vim para Ribeirão Preto já. Em Ribeirão,
Aí tem todo aquele processo de recém-formado. Você é da onde mesmo? Sou de Itaiúva. Ô, cidade boa, grande. 5 mil Fui habitantes. campeão, você sabe, né? Com a escola de Foi? futebol lá foi campeão, pô. Aí não é fácil ser campeão lá não, viu, cara? Fiz, pô, nível alto. E lá tem jogador bom. O João mora aqui agora, né? Mas Mora tá lá, aqui, né? mora aqui. De lá, né? Então, em 2008 eu formei, na verdade, fui pra Itaiúva, né? Falei, eu vou prestar residência. Era preguiçoso, cara, em 2008. Falei, vou prestar residência. Aí minha mãe falou, não, você não vai trabalhar. Se vira, cara, não quero saber. Dentro de casa você não fica. E eu vim pra Ribeirão. Mãe boa essa, hein? Boa. Parabéns pra sua mãe. Falou, colocou um ferrão. Já viu que não ia virar nada, né? Falou, ó, vai pra Ribeirão, se vira. Eu lembro que tinha um primo que trabalhava aqui em Ribeirão, que era veterinário, falou, vou conseguir um emprego pra você. E aí você vai lá, cara, e depende de você. Se vira, mano. Primo bom também. Bom. E veterinário é autônomo, né? E eu vim para Ribeirão, o primeiro salário foi R$400. Lembro como se fosse hoje, cara. Trabalhei num pet shop, que não existe mais lá no centro, ganhei R$400. Depois peguei um plantão, final de semana, aí comecei a ganhar 1.200. Trabalhando todos os dias, já no segundo mês já tripliquei. Só que durou pouco tempo, né? Eu peguei esse plantão trabalhando todos os dias e aí recebi outra proposta em outro pet shop e trabalhei lá mais uns 4 meses. Lá foi um processo muito difícil mesmo, porque tinha falhas de pagamento, enfim, eu não consegui ficar, isso me desestimulou na época e eu fiquei desempregado. E aprendi muito, cara. E, na verdade, assim, a melhor oportunidade que eu tive de mudar minha vida foi lá. Por quê? Lá eu conheci uma veterinária que era da área comercial. E ela, depois, eu saí num dia, e uma semana depois ela me mandou mensagem, vem trabalhar aqui, que era um pet shop na região que eu fiquei minha vida profissional inteira, né? Então, em 2009, eu comecei nesse pet shop, era engraçado, cara. O cara, ele se tornou meu amigo depois, só que eu fiz 2 entrevistas nesse mesmo dia. Saí de Itaiúva, vim para Ribeirão Preto, fiz 2 entrevistas, né? O cara nem conversou comigo. Quem conversou foi essa veterinária que me conheceu lá. Falou assim, Bruno, ó, aqui você vai trabalhar meio período e tal, a gente tá precisando de uma pessoa. Vou chamar o dono aqui que ele vai conversar com você. Chamou, aí chegou se tornou um grande amigo. Hoje a gente tá um pouco distante porque as vidas... né, foram caminho diferente, mas falou, Bruno, é o seguinte, irmão, ele chegou desse jeito na entrevista, é o seguinte, a menina que trabalhava aqui ganhava R$600 por mês. Então você decide, se você quiser trabalhar, você trabalha, senão você não pode escolher outra coisa. E aí, cara, comecei a trabalhar lá e já... R$600. No R$600. No R$600. E aí, no primeiro mês, já consegui escalar, já ganhei R$2.000 no primeiro mês. E aí se for pra ele assim, ó, tô ganhando R$2.000. Mano. Aí, na verdade, assim, era comissionado, né? Como todo veterinário. E eu fiquei lá por 10 anos, cara. Então, o que eu falo? Assim, a BMVet começou em 2017. A empresa, o CNPJ, começou em 2017. Mas desde 2019 que eu estou empreendendo na região. 2009. Desde 2009 eu estou empreendendo na região. Eu já estava lá há muito tempo. E tudo com muita sinceridade. Em 2017 que eu falei para ele. Mas pelo que eu entendi aí, o cara te deixou o negócio para você também. Pô, cara, ele falou assim, ele não era veterinário, né? Era dono de pet shop. E ele tinha um consultório lá no fundo, bem pequenininho. E a gente escalou e começou a faturar mais. E ele falou, cara, eu vou construir uma clínicazinha pequenininha aqui para você em cima. Construiu uma clínicazinha. O cara acreditou em você. Acreditou, escalamos junto. Foi bom, só que eu era empresa. Eu empreendi ali dentro, né? Eu empreendi ali. Em 2017, eu falei, vou sair, vou montar a minha. Porque teve uma virada de chave quando eu comecei a fazer a pós-graduação em 2016. Foi buscar conhecimento, né? E eu falei, cara, eu preciso crescer. Meu sonho sempre foi ter uma clínica veterinária minha. Eu sempre tive esse sonho. E foi ter... E abrir 24 horas. Eu tinha isso na cabeça. E em 2017, eu falei para ele, cara, eu quero arrendar isso aqui. Arrendei, mas financeiramente não compensou. Em 2018... Mas você continuou lá arrendado ainda? Continuei. Mas virou BMVet? Virou BMVet em 2018. Então... Era um consultório sem nome. Era Entendi. o nome do pet shop. Entendi. Em 2017, eu falei, cara, eu quero abrir aqui. É meu agora. Quero ser meu, quero tocar. Era seu, mas nas entrelinhas. Mas sim, de fato virou seu mesmo. Sim. Em 2017, eu arrendei.
Só que, lógico, eu não tinha conhecimento nenhum de gestão. Ele falou, eu quero tanto. Eu falei, beleza. Bom, Eu fiz você os trabalhar, cálculos. ganhava menos. Eu fiz os cálculos. Fiz os cálculos tudo errado no papelzinho mesmo. Eu falei, beleza, peraí, deixa eu fazer os cálculos. Não, eu faço aqui, eu tenho... Quando você chegou para ver... Eu tenho certeza que eu vou faturar aqui e vou começar e vou conseguir escalar. Só que eu não consegui escalar como deveria, porque tem toda uma... Eu tive que regularizar tudo, teve toda uma questão burocrática, tive que contratar funcionário, porque eu era recepcionista veterinário e limpava o chão na época, cara. Eu fazia tudo. Eu empresa. Eu empresa. aí eu falei, não, eu quis realmente tornar aquilo uma empresa, e aí é lógico que financeiramente o resultado não veio. Não veio. Depois de um ano eu saí, eu tinha contrato com ele de um ano, saí, construí minha empresa já. E ele fechou? Alguém... Não. Ele continuou, mas aí era a questão que eu era a empresa, né? Que quando ele sai, quando você sai, ele perde a chão. Eu só tinha um sonho. Eu tinha um sonho em 100 mil reais. Eu lembro que eu tinha 100 mil. E só para montar a clínica na época ia ficar em 200 e aí depois acabou ficando em 240. Eu lembro como se fosse hoje. Falei, Marcelo, meu irmão, me empresta 100. Normal. Chegou nos últimos dias, o cara falou, vai ficar 40 mil a mais. Meu irmão, empresta mais 40. Não, agora eu vou vender meu carro mesmo. Foi bom, então aí foi bem. Vendi meu carro que eu tinha valia 40, certinho. Vendi meu carro. E aí lá a gente começou a escalar, cara, de verdade, assim, que aconteceu? Você começou sozinho lá? Não, minha ex-esposa e mais uma veterinária. Então a gente já começou em 3 já, por quê? Que ela estava com você na outra ou não já, do arrendamento? A minha ex-esposa, sim. Ela estava com você ela começou comigo lá. Tá. Mas depois aí pra lá, eu fui com um investimento e ela foi com um esforço junto comigo. Né? Adoro os negócios assim. Não. Adoro pôr esforço. Cara, e a gente lá, a gente trabalhava 24 horas por dia. Porque a clínica ficava aberta até as 10 da noite. Só que se tivesse internado, a gente dormia no hospital. Entendi. Então, e aí chegou um momento... Os 3. Vocês dois. Eu e ela. E chegou um momento que a gente dormia quase todos os dias no hospital. Ou seja, não tinha vida mais. Então, cara, não tinha vida. Então a gente precisou abandonar um pouquinho a vida pessoal e abandonamos muito. Sim. Abandonar a vida pessoal e para fazer aquele negócio crescer e para pagar as contas, né? Que a gente estava também já com 100 mil de dívida já no começo. Sim. Normal. Só que você separou o capital de giro nessa época? Então, como foi? É esse ponto que eu queria falar. Como foi só no sonho, eu nem sabia o que era capital de giro. Eu falei, Ninguém sabe, cara. Ninguém te explica isso em lugar nenhum na vida. Eu fui no sonho e fui na confiança de que todos os meus clientes iam comigo. E realmente a gente começou a faturar muito bem já no primeiro, segundo mês. A gente começou a ter um fluxo muito alto. Ou seja, não foi ali que a BMVet começou. A BMVet começou em 2009. Eu já empreendia na região. Eu já empreendia na região há muitos anos. Então, quando eles falam, não, 2018, que eles veem a nova unidade, o Bruno Abril já está com 2, já e sendo referência, a BMVet sendo referência na cidade. Não, já faz... Desde que você criou isso antes, né? Região. Desde 2009. E ali a gente trabalhou durante muito tempo dessa forma, ficando lá, girando 24 horas. E aí depois eu percebi, em algum momento, nesse processo aconteceu muita coisa. A gente ficou doente, porque trabalhar desse jeito, ansiedade, síndrome do pânico. Eu tive o CE, que é uma urticária, parecia um monte de mancha. Aí a minha ex-esposa também teve um monte de problema. Não comia direito, ficou gordo. Engordei, exercício zero, porque dormia lá, ficava lá o dia inteiro. Só que aí eu comecei a ver as oportunidades aparecerem naquela região, o que não é muito fácil, né? Porque a gente realmente prestava um serviço diferenciado. Para uma região que região tinha muito tutor, mas quando a gente fala de aumento de equipe com uma folha de pagamento que vai só o Prolabore para depois uma folha de pagamento de mais de 60 mil reais, aí muda o cenário, né? Com certeza. Mas naquela época eu vi a oportunidade porque eu estava começando a atender muita gente aqui de cima na minha especialidade. Então as pessoas atravessavam a cidade e eu atendia muita gente público A. Ou seja, a autoridade de novo aí, ó. Autoridade. E eu pensei, por que não abrir uma segunda unidade na Zona Sul? Era um projeto que eu comecei a pensar naquela época, lá em 2020. E a pandemia foi muito bom para o setor veterinário, né?
Então, 2019 para 2020, eu comecei a fazer o plano de negócio. E aí, durante um ano, a gente se planejou. Aí eu, na verdade, sozinho, né? Porque o seu auxílio não ajudou, a gente acabou separando. Olha, de novo lembrando disso. Não tem nada a ver com isso, viu? Não, mas, cara, eu acho que, assim, só que também fazendo um elogio para ela, foi uma pessoa que batalhou junto comigo, que me ajudou demais. Eu conheci pouco ela, mas eu uma pessoa tenho certeza que é uma mulher diferente. Extremamente honesta e é a coordenadora lá de baixo. Continua sendo a coordenadora lá de baixo e hoje ela tem um percentual da clínica lá de baixo também. E aí eu vim com esse projeto aqui para cima e eu pensei o seguinte: como que a gente faz para criar uma clínica maior, com investimento muito maior? Posso falar que foi umas 8 vezes maior o investimento lá embaixo. Ponto diferente também, né? Ponto diferente. E eu fui visitar lá, coisa linda lá, né? Para atingir o ponto de equilíbrio ia ser muito mais demorado. Sim. Então, como que eu faria para Mas aí você lembrou do capital de giro, né? Sim. Aí na segunda unidade eu já fui muito mais preparado já. E vou te falar que, por mais que a gente vá preparado para um lugar onde a gente não é a empresa, é difícil. Tem que engajar todo mundo ao seu sonho. É difícil. Não, engajar todo mundo ao sonho, cara. E por mais... Você sempre faz um plano de negócio... Por mais que você tente ser pessimista, é otimista. É otimista. É otimista. Sempre faz... Vai dar. Vai dar. Sempre dar. aquele vai dar. Sempre vai dar. E assim, teve um processo de... Eu preciso ter pessoas boas junto comigo. Eu preciso ter pessoas muito conhecidas junto comigo para abrir nesse ponto, entendeu? E as coisas começaram a acontecer. Então, desde lá, de 2008, quando eu estava lá no rapaz, que era charlatão, que apareceu uma coisa lá para mim, né? Aqui também as coisas começaram a acontecer. Né? É lógico que é muito trabalho, mas tem coisas também que acontecem que a gente não tem explicação. Mas é o movimento do trabalho. É. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Sim. Eu acredito que é o trabalho que faz o movimento para as outras coisas acontecerem. Sim, eu não acredito. Essa é a minha crença, tá? Sim. Se eu ficar parado, não vai acontecer. Se eu fizer um movimento, pode ser que isso aconteça. Eu crio possibilidade. Com certeza. Não, com certeza. Eu acredito em mais coisas do que só o trabalho, mas com certeza o trabalho é o pontual, né? Você tem... Exato. Você tem tudo ali para criar. Se você criar, você recebe. Exato. Se você não criar, você... É o movimento. Você não recebe. É a energia que você coloca. Energia. E as coisas começaram a acontecer. Realmente vieram pessoas boas para cá. A coordenadora veio de BH para cá. O Paulo, oncologista, referência no Brasil, tá com a gente. E a equipe é muito boa. Uma equipe que... É lógico que está dentro da minha empresa, né? E eu vou valorizar todos eles, mas é muito difícil encontrar uma equipe igual tem na BMVet, nas duas, né? Na época que eu prestei serviço lá embaixo, na Dom Pedro, você tinha o quê? Uns 20 colaboradores, né? Acho que lá embaixo sim. Entre 15 e 20, não me recordo bem. Tá com quantos hoje? Dobrou. Então, e você faz... tem mais. Na verdade, a gente tem mais de 40 colaboradores. Tá. Né? Mas eu acho que nada é perfeito. Nenhuma empresa é perfeita. Não. Né? E se for, não tem graça. Não tem graça. Ninguém nunca uma equipe consegue viver 100% em sintonia o tempo todo. Sim. Mas acho que eu luto muito por todos eles, né? Eu vejo o trabalho, o esforço de cada um deles. E por mais que eu tenha a minha história, eles também têm a dele, cara. E eu vejo que toda a história, eu tô contando aqui, parece mil maravilhas, né? Parece que só eu que fiz, mas não. Teve muita gente no meio do caminho que me ajudou a chegar, né? Na segunda empresa eu tenho mais 2 sócios que me ajudaram financeiramente, me ajudaram com um esforço também intelectual, de gestão, principalmente técnico, que a parte da internação, essa coordenadora na parte de internação e intensivismo sabe muito, então tecnicamente eu tenho que delegar isso para ela. Então acho que teve uma parte de conhecimento em saber delegar, né, e saber criar um ecossistema, um ambiente onde todo mundo trabalha em harmonia. Essa foi a chave do sucesso do crescimento um pouco mais rápido depois para a segunda unidade, né? Todo mundo tem essa história,
E aí todo mundo tem essa história. Alguns sonham um pouquinho mais alto, outros sonham menos. Os objetivos são diferentes, mas todo mundo tem Alguns perdidos ainda. Alguns perdidos, mas todo mundo tem história de superação, cara. E hoje você tenta passar isso para eles. Claro que aqui é um ambiente para isso, né? De passar esse conhecimento e tal, mas como é que você lida com a sua equipe hoje em dia? Ó, o meu sonho é que todo veterinário passasse pelo mesmo processo que eu, né? De crescimento profissional, porque eu sei que tecnicamente grande parte deles são melhores do que eu. Entendi. E eu quero que todos prendam os tutores com conhecimento, mas também com empatia, com autoridade, como eu consegui fazer. Porque quando eu saí da clínica, foi uma dificuldade muito grande. Falar assim, ó, não, vai com o outro. Não, eu quero você. Não, mas ele sabe muito mais que eu. Eu sei que ele sabe muito mais que eu, ele tem muito mais conhecimento. Então, o que eu passo, Dani, é o seguinte, cara. Eu acho que tem que ter uma visão de longo prazo. Hoje eles são muito imediatistas. É normal. O ser humano tá assim. É normal. Eu sou muito mais imediatista do que eu... Você acha que eu ia esperar de 2009 a 2017 para abrir meu negócio? Eu trabalho com isso, cara. Então, assim, eu sei do imediatismo, eu sei tudo por trás disso e às vezes eu me cometo. Me pego... Calma, Daniel. Sim. Para de ser imediatista, vamos devagar. Entendeu? É natural do ser humano. A gente faz isso, cara. Só que hoje a mentalidade mudou muito do que era lá em 2009, 2010, até 2017. Mudou muito, né? E cada um vai ter o seu destino, né? O que eu falo é, você está empreendendo aqui. Igual eu empreendi de 2009 a 2017, perfeito. Você está empreendendo aqui dentro da minha empresa. Não me importa se você vai para uma empresa... Intraempreendedorismo. Não me importa se você vai para uma empresa melhor, se você vai abrir sua clínica. Cara, eu queria que todo mundo fizesse isso, empreendesse aqui o máximo possível para conseguir abrir sua clínica depois. Deixa eu contar uma coisa para colaborar com isso. Eu tive uma clínica, um estúdio de personal, né? Então eu tinha lá uma equipe de personal. E aí tinha gente que falava para mim assim, mas você não tem medo do cara bom ir embora do seu estúdio e levar todo mundo? Aí eu falo assim, não tenho medo, sabe por quê? Até o momento... Ele me trouxe essas pessoas. Ele me deu lucro. Ele está comigo aqui, ele está participando do meu sonho. Se ele for, as pessoas forem, mostra que ele é bom. Então, que eu consiga fazer ele se render o máximo possível aqui, para que se um dia ele sair, o máximo possível que ele rendeu, me rendeu também, entendeu? Sim. É o que você está falando, sim. Né? Se o VET te dá o que precisa te dar naquele momento, se ele for embora e por acaso abrir a clínica dele e mudar de cliente, você não vai achar ruim por isso, né? Exato. Pelo crescimento dele. Né? Exato. Cara, a gente tem que ser o menos centralizador possível quando a gente quer crescer o negócio. Perfeito. Né? A gente tem que saber delegar. Simples assim. Se o BMVET não tivesse esse tanto de colaborador bom, ia ser Bruno Marostica, não ia ser BMVET. Hoje ninguém sabe mais quem está por trás do BMVET. Nem sabe quem iniciou o BMVET lá atrás. Hoje é todo mundo. Então, essas pessoas, elas constantemente... Aí, tá ligando lá do BMVET. Elas estão ajudando a empresa e se ajudando. Né? Porque elas vão construir a história delas... Né? E elas estão ajudando a construir a história da BMVET também. Perfeito. Né? Então, hoje eu vejo que é mútuo isso. Um ajuda o outro. Eles fortalecem a nossa marca e a gente fortalece a pessoa também. A marca da pessoa também, porque ele é uma marca. A BMVET também fortalece a pessoa também. Sim. Eu trabalhei, que eu falo para você, eu trabalhei limpando o chão, recepcionista e atendendo. Então, eles têm um ambiente privilegiado também. Então, às vezes eles chegam e falam, Bruno, eu quero um aparelho assim, assim, assado. Cara, a gente vai se esforçar ao máximo para conseguir comprar esse aparelho para você. Então, por quê? Tem o benefício da empresa? Tem, mas porque eles querem trabalhar com qualidade, é isso que a gente está buscando. E eu falo que quanto mais... Isso é importante, cara. Aí, lógico que a gente tem que saber precificar, mas no primeiro momento é difícil. Quanto mais qualidade, a margem diminui um pouco. Normal. Acaba diminuindo um pouco, entendeu? Porque o investimento é muito alto. É lógico que depois a gente vai precificar de novo e vai conseguir chegar ali, né? Mas na veterinária, nem sempre a gente consegue ter o retorno sobre investimento em cima daquele aparelho. Entendi. Né? A gente faz muito pelo pedido dele, pelo bem-estar, e aí depois a gente vai trabalhar na precificação. Mas funciona muito igual a minha área. Um aparelho que eu compro. Exato. Não sei quando vai retornar, mas no todo ele vai retornar em algum momento. Exatamente. Bem, deixa
Não vou atender agora, não. Se eles ligarem de novo aqui, eu atendo. Então, cara, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem um projeto de continuar crescendo, né, para mais unidades. Mas realmente 2022 foi muito difícil para mim, porque além da BMVet eu abri mais 2 empresas e foi um processo de estresse muito grande. Fiquei doente de novo, então eu não sei, mas aprendi muito de novo. Então eu vejo que a minha vida é acelera e desacelera um pouco, acelera e desacelera um pouco. A vida do empreendedor é assim, né? Não sei. E eu lembro que você me falou pouco tempo atrás, você falou assim, Dani, eu resolvi. Não saio mais da área. Foi ou não foi? Não, cara, não faço mais outra coisa que não seja, cara. Então, assim, a gente tem processo de expansão da BMVet, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que gostaria de ver a sua equipe passando pelo processo que você passou, certo? Sim. Trabalhando, criando deles. Você pensa em criar essa empresa, BMVet, franquias, para essas pessoas poderem serem as gestoras disso, donas disso, etc? Sim. Seus próprios funcionários? Na verdade, não como franquia. Tá. Né? Eu não penso hoje, no momento, eu não penso como franquia, porque eu acredito, da forma que a gente trabalha, que o gestor veterinário, ele tem que estar em cima. Eu não acho nunca que a nossa área vai ser investidores conseguindo fazer que nem essas franquias. Entendi. Né? Tanto que o movimento que tem no mercado é as empresas grandes, né? Então, uma empresa americana comprou uma empresa brasileira, a Petcare, um fundo, na verdade, e eles estão comprando, né? Não só a Petcare, o Ivetes, tem vários fundos hoje que investiram no setor veterinário e que eles compram empresas veterinárias, né? Certo. E o que percebeu, né? Acho que a Pets, se eu não me engano, passou por esse processo. O que percebeu é, se você vai abrir um hospital do zero sem um gestor veterinário e que passou por todo aquele processo, é muito difícil. Então, o que eles fazem? Eles investem... Tem alguém 100% focado no negócio. Eles investem, mas o principal gestor do negócio... Não pode sair. Normalmente, ele fica por mais 5 anos. Sim. Né? Então, assim, eu vejo o processo de franquia, não que seja impossível, Sim. mas eu vejo um processo de franquia muito difícil. Tá. Eu penso num crescimento menor e mais sustentável. Tá. Como? Sociedade... com os meus colaboradores. Então, mas com os meus colaboradores. Eu só citei franquia porque foi um termo que eu usei para trazer para quem está vendo aqui uma ideia de que você está pensando que as pessoas que trabalham com você tenham o sucesso que você teve usando a sua marca, entendeu? Sim. Eu vejo muito... Eu acho muito difícil ver um processo onde uma pessoa que eu não conheça, do Nordeste, por exemplo, vem falar, eu quero abrir uma BMVet, usar todos os seus processos, só que perfeito. Tecnicamente eu não conheço ele, não conheço ele. É lógico que vai ter todo Bem, ou eu não estou preparado para isso, tá? Eu estou preparado para fazer um crescimento junto com a equipe que a gente tem aqui hoje, que foi o que eu fiz da primeira para a segunda unidade. Mas eu acho que tá certo, porque tá falando de serviço, né, cara? Sim. Estamos falando de serviço, estamos falando de produto, né? A gente tem grandes franquias de serviço, né, cara? Mas é diferente. Ali a gente está lidando com... A linha é muito tênue ali de vida e morte, entendeu? Sim. E é muito técnico o negócio, é muito difícil. E se você não tiver uma equipe muito boa em cada setor, que é que nem hospital humano. Sim. É igualzinho. Se você não tiver... o risco é muito grande. Então, como eu não sou um investidor milionário, né? Ainda? Não pretendo abrir um negócio dessa forma. Hoje eu não tenho essa visão. Mas eu pretendo crescer de forma sustentável. Primeiro aqui na região, sim. E aí... Você fala região, você fala cidades ao redor de Ribeirão. Cidades ao redor de Ribeirão. Ribeirão cabe mais? Hospital difícil. Hospital difícil. A gente pode abrir, células que vão encaminhar para os hospitais. Tá. Mas o hospital é muito difícil. Célula cabe. Célula cabe. A gente tem hospitais muito bons em Ribeirão. E a margem do hospital ele é muito menor do que o da clínica. Entendi. Da clínica a margem é maior. Do hospital é menor, só que o faturamento é maior. Entendi. Né? E é muito mais a gestão muito mais complexa de um hospital em relação a uma clínica. Então, assim, a visão que eu tenho é a gente buscar espaço na região. A princípio, a minha visão é com clínicas. A princípio, células de clínicas. Com clínicas, que possa formar um ecossistema que consiga alimentar os hospitais.
Né? Então, a minha visão é essa, no curto prazo. No longo prazo, eu não sei. Né? A gente está aí com 5 anos, com 2 unidades. Então, 2017, mas 2017 era outro lugar, né? Ah, verdade. Né? Não, a segunda unidade foi em 2021. Então tem 2 anos. 2 anos só. 2 anos. Eu, Bruno, me fala uma coisa. Vamos voltar um pouquinho lá em 2008. Quando você começa lá com o tal do charlatão, né? Vamos falar, vai. Pode falar. Dificuldades. Quando você acordou pra vida, que você entendeu assim, ó, bom, se eu fizer isso aqui não vai dar certo, tem que fazer isso aqui. Cara, Dani, isso é importante, viu, cara? Até pra quem tá assistindo, isso é importante. São perguntas boas. Porque você já tá batendo no ponto de comportamento, que foi uma mudança de chave Isso. de comportamento. Mas eu quero chegar nesse ponto mesmo. Porque tem aquela questão de você tem o sonho, mas você não faz nada pra concretizar Exato. aquele sonho. Você fica sentado esperando, né? Reclamando às vezes. Reclamando. Cara, de 2009 a 2017, até 2016, cara, chovia e entrava água na clínica. Como eu tinha que limpar, era eu que limpava e atendia. Às vezes tinha 2 pessoas esperando na recepção, eu tinha que parar o atendimento para puxar a água. Entendi. Experiência ótima pro E cliente, aí, né? ao invés de eu falar, cara, eu preciso resolver minha vida, eu preciso tomar uma atitude e conseguir concretizar meu sonho, eu falava, ô, mãe, tá difícil aqui, ligava pra minha mãe. Ô, mãe, tá sempre é difícil bom, né? aqui, cara, tá difícil. Ela falava assim, calma, Deus vai preparar a oportunidade. Você tava louco pra ela falar, tá bom, vai, larga tudo e vem comigo larga aqui, tudo. né? Eu sei que tá louquinho. Larga tudo e mete o pé aí, vou te dar uma ajudinha e tal. Isso, tava louquinho pra isso, né? Não, mas nunca me ajudou muito. Lógico. Me ajudou muito, mas no contexto financeiro, essa é uma das coisas que eu consegui conquistar, consegui só com o que eu realmente trabalhei e guardei, né? Então, os hospitais foram através de recurso próprio mesmo. Legal. Não familiar. Mas aí virou a chave? Cara, eu virei a chave aí em 2015 eu comecei a fazer cursos de oftalmo. Em 2016 eu fui para pós-graduação. E a pós-graduação da Anclivepa, tem uma professora que chama Adriana. Ela é fantástica. E foi a mudança de chave. Te deu um cutucão. Foi a mudança de chave, cara. Eu falei, realmente eu preciso concretizar meu sonho. E foi daquela forma, né? Aí você perde o medo. Porque você tem um estímulo, o medo... Você perde o medo, não. O medo tá lá. Você cria coragem. Você cria coragem. E é coragem, cara. Porque você não tem o dinheiro para investir. Você não tem dinheiro para fluxo de caixa. Você não tem nada. Então, você realmente, só você e você. Você realmente acredita no negócio. Tanto que, para pagar as contas, eu preciso trabalhar 24 horas. Não é trabalhando menos que eu vou conseguir pagar aqui. Não tinha como remunerar plantonistas. Não conseguia remunerar plantonistas. Então, você remunerar, você comia. Era eu e a Lígia. Então, ponto. Então, foi de 2016. Eu falo que de 2009 a 2016, eu estava ali empreendendo. Foi bom. Porque realmente eu consegui, durante anos, fazer um núcleo e uma clientela ali muito grandes. Hoje eu vejo que com essa experiência, depois de ter passado tudo, esses 6, 7 anos que eu fiquei ali, foi extremamente importante para eu começar o meu negócio sem dinheiro. Senão... Talvez você ganhou a segurança que você não teria fazendo a Vobre agora. Ganhei a segurança. Se eu abrisse em 2010, eu não teria segurança, eu não teria cliente, porque foram poucos anos, eu não conseguiria ter aquela clientela. Então, na verdade, tudo aconteceu de uma maneira muito correta para conseguir empreender só lá para 2017 mesmo. Né? Mas foi a virada de chave. Se não tivesse virado a chave, se eu não tivesse feito a pós-graduação, talvez eu estaria lá até hoje. Tinha um salário bom. Limpando o chão. Tinha um salário bom, estava conformado, estava legal, estava conseguindo fazer oftalmo, que eu gostava. Então... mas teve o cutucão da pós que me ajudou bastante. Tá, mas aí, beleza. Aí você abre, então, a BMW 2017. Correto? Falta só 10 minutos Trabalhando 5, né? 10 minutos. 10. Trabalhando, sei lá, 24 horas por dia. E em algum momento você pensou em desistir? Não. Nenhum? Não. Zero? Zero. Você fala, não vai rolar? Zero. Se ir pra lá, nada? Zero? Zero, cara. Eu nunca... Tava propositivo mesmo, né? Na verdade, né?
Eu acho que o veterinário tem isso, de trabalhar muito no que ama. Hoje tem muita a questão do burnout, então assim, o excesso de trabalho Sim. causa problema psicológico, mas Sim. também acho que está associado com esse excesso de informação que a gente tem hoje, não é só com o trabalho. Mas eu estava tão alinhado com o meu sonho, estava tão alinhado ali com o meu propósito, cara, de que eu ia crescer naquele negócio e não ia ter só uma unidade, depois eu decidi que ia ter a segunda. Então eu estava tão alinhado com isso que jamais eu desistiria, cara. Entendi. Eu acho que e tem muitas coisas que a gente vem para aprender. O erro foi tentar sair do meu propósito. O erro foi pensar que eu me tornaria um grande empreendedor. Falei, não, vou empreender aqui, vou empreender ali. Não que seja um erro, né? Mas foi um aprendizado muito grande. Falei, não, cara, meu propósito sempre, desde 2009. desde essas dificuldades que eu tive lá quando tava lá no batidão, no operacional o tempo todo, foi: eu quero ser um veterinário bem-sucedido. Primeiro vem do sonho, depois vem as conquistas financeiras e empresariais, elas vêm depois. Mas primeiro vem do sonho. Se eu não tiver um sonho e um propósito muito forte, né, parece aquelas coisas de coaching, né? Mas isso era verdade. É verdade. Meu propósito, é pura verdade. Meu propósito era muito forte, cara. Era muito forte. Eu falei, eu quero fazer algo diferente. E eu admirava, cara, tinha Univete, tinha Indovete. Eu admirava, falei, cara, um dia eu quero ser igual eles. E a gente conseguiu chegar. E hoje nós somos a única empresa que tem 2 hospitais em Ribeirão Preto. E hoje funciona a todo vapor, as duas unidades. As duas 24 horas. Em regiões diferentes. Regiões E diferentes. atendendo pessoas diferentes, público atendendo diferente. público diferente. A demanda totalmente diferente. Ticket médio totalmente diferente. Forma de trabalhar totalmente... É isso que eu ia te perguntar agora há pouco. As duas conversam? Por exemplo, eu consigo atender... É diferente, são negócios diferentes. A segunda foi mais fácil que a primeira. Eu falo, cara, aqui a gente está aprendendo muito como lidar com o público A. Mas eu acho, na verdade, que é mais fácil. Entendi. É mais fácil. A gente consegue... Porque o intuito, né, o propósito que a gente tem para essa unidade é oferecer o melhor serviço possível. E a gente consegue muito fácil aqui. Eu posso pedir todos os exames que aqui a gente consegue. Não tem restrição financeira. O cachorrinho foi atropelado, ele não chega e fala, não, esse aqui eu não quero, não. Esse aqui não tem restrição financeira. Eu falo em percentual. Sim. É lógico que tem um percentual que tem. Sim. Mas é muito mais fácil trabalhar aqui em cima. Lá embaixo é um pouco mais difícil. Mas toda a estrutura, todos os processos... São iguais. Tudo foi criado lá embaixo. Entendi. Aqui a gente aperfeiçoou um pouco algumas coisas. Entendi. E que passou aperfeiçoou também aqui. Começou Criou a aqui, aperfeiçoar aqui. Aqui na segunda unidade, a gente leva algumas coisas para a primeira unidade. Sim, óbvio. Né? Mas eu falo que construir no operacional, que era o que a gente fazia em 2019, 2020, que é estar dentro do negócio o tempo todo, conhecer o cliente que vai durante o dia, conhecer o cliente que vai durante a noite, conhecer o público A, B e C, que lá embaixo a gente... D, E... São os dois 24 horas? Que lá embaixo a gente fazia isso. Hoje a gente troca figurinhas, né? A gente trabalha diferente, troca figurinhas. Mas a unidade 1 foi quem construiu a base. Isso é algo forte aqui. A galera que veio aqui em cima contribuiu demais para o crescimento da BMVet. Principalmente em relação ao conhecimento. A Mari, que veio lá de BH, em relação ao conhecimento técnico, contribuiu demais. Mas a base forte, o alicerce foi aqui, cara. Foi na primeira unidade. Entendi. Então a gente começou aqui num público C que nos ajudou muito a criar toda essa base. Sim. E que tem um pessoal que vende o carro para conseguir salvar a vida do cachorro dele. E a gente trouxe para essa, e essa começou a alimentar em relação... Hoje é mútuo assim, a troca de conhecimento entre as duas unidades. Hoje é. Tanto que essa semana que passou agora, a Lívia, que tem muito conhecimento da parte de infectologia, foi treinar a equipe lá embaixo. Então, a gente faz treinamento a cada 15 dias. Então, ela foi treinar a equipe lá embaixo. Isso é muito importante também, né? Agora, eu perguntei como é que você lida com a equipe assim. Treinamento é sensacional, né? Treinamento constante. 15 em 15 dias, treinamento constante. E é um tema? A gente define o tema de acordo com a necessidade, de acordo com a dificuldade tá acontecendo de cada um. No Por exemplo, da clínica. Aqui, nessa unidade, eles têm mais facilidade com a parte de controle hospitalar da internação, por exemplo. Aqui a gestão é mais fácil, porque a Mariana tem muito conhecimento disso. Lá embaixo eles têm um pouco mais de dificuldade. Então, o que eu faço? Trago informação daqui para lá. Então, a Mariana vai treinar lá. Né?
conhecimento de oftalmo começou lá, a gente traz para cá. Entendi. Né? Então, é uma troca muito grande. Mas eu falo que o principal mas essa daqui foi a que me deu visibilidade, cara. Foi a segunda que aqui o pessoal começou a falar muito. BMVet, Bruno, outros colaboradores. Ela foi para um lugar também que a visão é um pouco diferente também, visibilidade, né? no setor VET. Para os veterinários aqui, essa deu muita visibilidade. Mas a base foi construída lá embaixo. Então, todo o conhecimento de gestão aqui só foi aperfeiçoado. Ela foi construída lá embaixo. Nas 2 unidades hoje tem coordenadora? Tem lá embaixo a Lígia. E aqui em cima? E aqui é a Mariana. Mariana também virou sócia aqui. Mariana, ela começou começou como gestora só, né? Como coordenadora, na verdade. A gente contratou ela para isso. E aí depois a gente viu não a necessidade, né? Mas por merecimento, ela virou sócia. Ela se tornou sócia. Etc. Fantástico. Mas aí essas coordenadoras, elas não se envolvem nenhuma com a outra. A coordenadora da primeira unidade faz lá e essa aqui faz aqui. Às vezes elas se conversam. Às vezes elas conversam e trocam figurinhas. Tá. Troca figurinhas. Mas cada um tem sua operação. Cada um tem uma forma de trabalhar. É a sua forma de trabalhar e sua operação. Cada um tem uma forma de trabalhar. Por isso que eu falo que é difícil. Vamos abrir um novo hospital. É muito difícil. Qual o perfil que você quer de coordenadora? Porque essa coordenadora daqui de cima, cara, ela é muito boa. Ela é uma pessoa que faz uma gestão de pessoas muito bem e que tem muito conhecimento técnico na internação. Lá embaixo é uma pessoa que ela consegue identificar. Se você errar se tiver 1 grão de feijão fora do lugar, ela consegue identificar lá de baixo. Detalhista ao extremo. Detalhista ao extremo, que não tem um perfil de gestão de pessoas como essa daqui, sim, mas que é uma pessoa que no operacional ela é muito boa. Sim. Né? Uma pessoa para felinos muito boa, para imagem agora tá fazendo imagem boa também. Então, aqui eu não consegui equilibrar as gestoras. Como que a gente abre franquia e equilibra uma gestora? É muito difícil, cara. Sim. Então, hoje tá dessa forma. A gente tem um pouquinho de perfil diferente em relação às 2 unidades, né? E aí os pontos... Eu estou mais no estratégico. Hoje eu estou mais no estratégico, elas estão mais no tático ali, coordenando toda a equipe. Bom, tá acabando nosso tempo, não tá? Já tá acabando, né? Vamos fazer o seguinte, então... Putz, mas foi legal? É bom. Mas vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá. E lá vem ele. Vamos lá. Vai. Eu quero que você me fale 3 coisas que diferencia a BMVet de qualquer outro hospital veterinário do Brasil e Ribeirão e o mundo que seja. Não, eu vou falar Ribeirão. Do Brasil é muito difícil conseguir mensurar. A primeira é o técnico. Tá. Eu acho que tecnicamente a gente está com uma equipe extremamente boa. Tá. Extremamente. A gente teve uma troca de equipe lá de baixo, mas tecnicamente eu não posso falar que nós somos a melhor equipe de Ribeirão, mas a equipe é muito boa. Então, tecnicamente, nós somos diferenciados, sim. Ou seja, tem um problema, resolve. Sim. Vamos voltar nisso daí? Pode cortar? Peraí. Eu ia falar um negócio importante e eu acabei esquecendo. Vai de novo a pergunta. Vamos lá, então. Posso? Vou começar como eu comecei. Tá acabando o nosso tempo e é importante, Bruno, a gente entender quais são os 3 principais pontos aí que são cruciais para o seu negócio ser diferente hoje em Ribeirão. Primeiro é técnico. Tecnicamente, a equipe é extremamente boa. E com o crescimento da equipe, das 2 unidades, a gente fortaleceu o conhecimento técnico entre as 2 unidades com troca de figurinhas. Então, o primeiro ponto é esse. Cara, o segundo ponto, eu acho que nós somos muito próximos dos tutores. A gente conseguiu crescer... Conexão. A gente conseguiu crescer mantendo o relacionamento, sem ter aquela distância. Né? A gente tem até as histórias de superação, né? Para quem quiser ver o perfil da BMVet, que é bem legal. Tem as fotos coladas lá, o nosso painel no hospital. Tem até uma frase que vocês usam lá, né? Olá, apaixonados por VET, né? E agora tá histórias de superação mesmo. Então, todo mundo que conseguiu todo cão que passou por uma história muito difícil, conseguiu sobreviver. A gente tem a história deles colado nas nossas 2 unidades. Histórias, a gente vai trazer. Importante. A gente vai trazer. Cara, então, esse é um diferencial, eu acho que muito grande da BMF. A conexão com o cliente. A gente vai crescer, mas eu não quero ser igual aquele hospital humano
que não tem... Frio. Eu não quero ser frio. Eu quero ser próximo do tutor. A gente Tá. vai tentar manter isso. Eu acho que os colaboradores ajudam muito para esse processo acontecer. E o terceiro ponto? Cara, eu acho que o terceiro ponto que nos diferencia, e aí eu falo mais da parte interna. Em 2023, a equipe está muito unida. As equipes estão muito unidas. Então, a união das duas BMVet, e eu me incluo no meio de todos eles, sou igual a todos. Eu acho que a união que a gente tem e a própria conexão da equipe, eu acho que nos torna Então, você tá falando diferente. então, de parte técnica, conexão com o cliente e equipe engajada. Sim, São esses 3 pontos. são os 3 Tem pontos. algum a mais? Um extra? Que você fala, ó, esse aqui também poderia colocar no balaio aqui, ou esses Cara, 3 já tá... não, esses 3 tá ótimo, mas o que eu quero passar, eu até tava tendo uma conversa esses dias, né? É que a gente enforca um pouquinho nossa margem de lucro para conseguir ter um serviço de alta qualidade. A gente tava até conversando isso. Cara, mas se a gente tivesse aqui um serviço nesse setor, contratando uma pessoa aqui, a gente conseguiria ter uma margem um pouco maior, com certeza. Mas aí, quem é igual essa pessoa aqui? Cai a qualidade. Cara, e é prestador de serviço. É colaborador, é o que presta serviço volante. Tá. Volante. Quem? Não tem. Aí a gente perde a qualidade. Então, Entendi. vale a pena a gente aumentar a margem e perder a qualidade? Aí Você é deixa de criar valor, né? deixa de criar valor. Aí é um ponto muito importante que a gente leva em consideração. A gente tem que levar em consideração o valor de mercado e, consequentemente, a nossa margem. Então, a gente enforca um pouquinho nossa margem, sim, para ter um atendimento de alta qualidade. Aqui já tá no primeiro item lá, que é a parte técnica, né? Show de bola. Show. Bom, né? Bom demais. Foi Conversa Conversa boa. boa. Cara, queria te agradecer. Eu acho que a gente... agradecer. quero- Apesar de você ter me falado aqui que eu não sirvo pra nada, no casamento, essas coisas assim, mas tudo bem, tá perdoado. Eu queria te agradecer e foi... Você sabe o tanto de conhecimento que eu ganhei com você. Você foi um cara que agregou demais na gestão de pessoas, né, no treinamento da equipe. E você conseguiu implantar muita coisa em mim que eu... Lá ele... Eu não pensei isso, tá vendo? Lá ele... Eu não pensei isso. Você conseguiu implantar muita coisa na minha mentalidade que eu consegui depois passar para toda a equipe. Isso é um diferencial da nossa empresa também. Isso é bom. Quando a empresa tem líderes que conseguem entender o ser humano como ele é, igual você fala, né? Todo mundo tem história. Cara, se eu consigo respeitar isso aí, eu consigo engajar. Então, quando você fala que a equipe é um ponto forte, que ela tem engajamento, isso mostra que a liderança, ela é forte nesse quesito. Porque a equipe, ela é reflexo do quê? Do líder. Isso é fato em qualquer empresa. Os liderados sempre serão reflexo do líder. Se o líder é desorganizado, a equipe será desorganizada. Se o líder não é engajado, a equipe também não será engajada. É natural. Né? Então, a história do exemplo arrasta, né? Então, quando você traz esses exemplos, vivenciando isso, fazendo, as pessoas falam, opa, o cara tá fazendo. Se ele tá fazendo, eu vou com ele. Talvez a dificuldade que você teve maior foi quando você saiu do pouquinho, né? Teve essa dificuldade com a equipe, não teve? Sim, sim. Isso prova, né? Deixa eu experimentar outras coisas aqui. Aí eu deixo um pouquinho daqui e você fala, não. O negócio estava ali, tem que ficar. E aí quando você fica, engaja de novo. Você fala, pô, então aí prova que esse reflexo acontece o tempo todo. Não, eu que te agradeço, cara. A gente conheceu, como eu falei no começo, a gente se conheceu por uma amiga, né? Que levava o cachorrinho dela lá. E, cara, quando eu vi você naquele curso que eu acabei comercializando naquele momento, eu falei, cara, eu acho que você é outra pegada. A gente o meu curso era para profissional liberal que queria algo de começo, estava iniciando a carreira, né? Quando eu vi que você tinha um negócio, eu falei, opa, peraí. Aí parei aqui e falei, vamos em outro ambiente. Você topou trabalhamos, eu acho que foi bom. Meia pandemia, foi uma loucura, né? Porque desmarcava, lembra? Vamos marcar ali, vamos marcar aqui e tal, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer. Então, o meu propósito, a gente está falando de propósito, né? É justamente esse. Usar o que eu tenho de conhecimento, que é muito pouco perto do que eu quero e busco todo dia, para fazer outras pessoas crescerem, mudarem mentalidade. O meu propósito é esse. Então, se eu conseguir, eu que te agradeço, porque você me trouxe um pouquinho mais de felicidade nesse sentido aí. Show? de bola, Parabéns, irmão. viu? Obrigado, Obrigadão viu? você. Valeu, Valeu, galera. Obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto.